Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Reciclar Social e o assunto de hoje é o reciclar social em Gana, um país da África e que nós temos a grande satisfação de estarmos fazendo as tratativas para que a gente possa implantar o programa Reciclar Social lá. Nós temos como pessoas encarregadas desse trabalho e que iniciou esse trabalho foi o Ailton Souza, que é o nosso diretor dos Estados Unidos, e o Jorge Príncipe, que é diretor do Espírito Santo. Nós temos aqui dois convidados também hoje, que é o Carlos Alberto, que é diretor ambiental do Condeport, do Meio Ambiente, e o Luiz Machado, que é o diretor de Relações Institucionais. Eu vou passar agora já a apresentar as autoridades, todos os membros da diretoria e o pessoal, as autoridades de Gana. Aqui nós temos o Samuel Nana Aceidu, que é o nosso diretor de Gana. O Ailton Souza, que é o diretor internacional do Condeportes nos Estados Unidos, que fez essa ligação, essa conexão com Gana. E o Jorge Príncipe, que é o nosso diretor do Espírito Santo, que também ajudou a fazer essa conexão com Gana. Temos aqui o excelentíssimo presidente de Gana, o senhor Joe Dramani Mahama, no qual eu agradeço muito a recepção. Estamos agendados para, entre o dia 20 e dia 24, estarmos lá em Gana para que a gente dê sequência nas tratativas. Temos também o ministro Ahmed Ibrahim, que é o ministro do governo local de Gana. Temos a ministra do Comércio de Gana, Elizabeth Ofosu Adiare. Temos o ministro da Agricultura, Eric Opoku. Temos o ministro de Finanças, Cassiel Ato Forson. O Giorgio Opare Ado, que é o ministro de Emprego Juvenil de Gana, e no qual tenho certeza que a gente vai interagir bastante, porque um dos focos do trabalho do Reciclar Social é com jovens e adolescentes, principalmente gincana ambiental. Temos também o Sanson, o Sanson Arri, que é o assistente ministro de Comércio. Aqui o nosso convidado especial é o Carlos Alberto, que é o diretor, ele é químico ambiental e diretor do meio ambiente do Condeportes Internacional, qual eu agradeço, Carlos, a tua presença. E temos também o Luiz Machado dos Santos, que é o nosso diretor de Relações Institucionais. Agradeço, Machado, a tua presença. O Machado já foi presidente do IPEM, um órgão importante aqui no Brasil, órgão governamental, superintendente do Porto de Itaguaí, um importante porto do nosso Brasil, e nosso diretor de Relações Institucionais. Então, iniciando agora, temos a grata alegria de dizer para vocês que a gente estamos fazendo esse trabalho para nos ingressarmos com o programa Reciclar Social em Gana. Recentemente, a gente teve esse contato com o pessoal de Gana, iniciamos as tratativas e apresentamos uma série de projetos, dos quais nós temos aqui, o Condeportes tem, e em especial o programa Reciclar Social. O programa Reciclar Social, ele tem como foco principal a qualificação profissional de pessoas em comunidades e a educação ambiental. O foco principal nosso é a educação ambiental. Porque eu digo sempre, Carlos e Machado, não adianta a gente fazer obras de engenharias espetaculares se a população não tem educação ambiental. Conscientização é tudo. Conscientização é tudo. Um termo que você usa muito, é mudança de comportamento das pessoas, da sociedade. Isso é um termo que você falou para mim há muitos anos atrás, e isso fica na minha cabeça, em nossas palestras, em todos os eventos, gincana e tudo. Eu falo da necessidade da mudança de comportamento das pessoas. O povo consciente, esclarecido, faz toda a diferença. Às vezes tem pessoas que têm esclarecimento, mas têm um comportamento não adequado. Exatamente, Machado falou tudo, que às vezes porque o que é o comportamento? É o hábito.
Sim, sim. Então, a pessoa ela age conforme o hábito que ela adquire. Isso. Sim, então, sim. você mudar um hábito não é tão simples. Não, Isso, Ednei. Então, ela pode ser inteligente e tudo, mas o hábito dela, ela tem um descaso com o ambiente Não e adi- ela Isso, descarta as coisas. Às vezes, eu vejo a gente até fazer programas bonitos no papel, na teoria, na educação, mas a mudança de comportamento. E eu fiz um evento no Chapéu Mangueira uma vez, Ednei, foi perfeito a mudança de comportamento. É fundamental, né? Fundamental isso. isso. E a gente tem realmente esse objetivo. Né? Mas você percebe isso, tá? Não só na sociedade no geral, né? Mas também dentro das empresas. Né? Um dos grandes problemas no Brasil a nível de transformação, né? A gestão. As empresas não fazem gestão. Né? Então, principalmente na área ambiental, né? É uma grande dificuldade do meu segmento na parte de meio ambiente, conscientizar as empresas de fazer um bom trabalho de gestão. E, às vezes, nessa gestão, né, da geração dos resíduos e uma série de outros aspectos da área ambiental, a gestão passa só por um programa de política interna, de educação do indivíduo. Exatamente. Né? Então, as gerações, as empresas geram resíduos, geram uma série de coisas de forma desordenada, descontrolada, sem um bom trabalho de educação e de gerenciamento desses resíduos. Né? Exato. Então, a sociedade, de uma maneira geral, tem... isso se reflete, a gente consegue enxergar isso no comportamento social. Exato. Né? E essa é a ideia nossa, né? E a gente teve a felicidade de encontrar o Samuel, que teve essa percepção, né? Apresentou para as autoridades do Congo, inclusive de Gana. Inclusive, eu quero aqui cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente de Gana, Joe Dramani Mahama. Agradecer muito essa receptividade do nosso programa. E em breve estaremos aí, temos agendando uma visita agora em julho para estar com o excelentíssimo presidente de Gana, Sr. John Dramani Mahama. Agradeço e parabenizo pela gestão que o senhor está fazendo aí no país de Gana. Quero agradecer também e cumprimentar a ministra de Finanças de Gana, a Cassiel Ato Forson, o ministro do governo local de Gana, que é Ahmed Ibrahim, a ministra do Comércio de Gana, que é Elizabeth Ofosu Ajari, o excelentíssimo senhor presidente John Dramani, e agora em julho nós estaremos aí para apresentar pessoalmente para as autoridades de Gana os projetos ambientais que nós temos e algumas soluções também de tecnologia, né, das quais nós vamos abordar algumas delas aqui hoje. Então vamos lá, Carlos. O Carlos tem uma experiência vastíssima nessa questão de tratamento de resíduos, né? O Luiz Machado é o nosso coordenador estadual do Programa Reciclar Social. E como a gente estava falando, a ideia nossa de levar o Programa Reciclar Social para a Gana é para implantação no país todo. A previsão de geração de emprego para a Gana, direta, com o Programa Reciclar Social, será de 15 mil empregos diretos, né? Com as pessoas ganhando um salário de, em média, $80. Então, a ideia nossa é realmente mudar o cenário, né, atual, dando oportunidade para as pessoas de comunidade, além da educação ambiental, de mudança de comportamento, também ter uma melhora na qualidade de vida, né, econômica, inclusive, né, que é importantíssima para as pessoas. Isso valorizar o indivíduo, valorizar a mão de obra, valorizar o trabalho, é extremamente importante, né? Você ter uma sociedade de poder aquisitivo capaz de ter o mínimo de conforto, né? O mínimo de decência, né? Para viver. Né? E essa questão do resíduo, né? A questão de saneamento, a questão de água, a questão de resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos, né? O lixo urbano,
isso tudo tem uma importância social incrível, né? O trabalho que a gente vem fazendo a nível da gestão, administração e destinação de resíduos, né? Como vem se fazendo com o óleo e outros resíduos, tem um papel importantíssimo a nível ambiental, né? Da melhoria da qualidade do meio ambiente, mas também a nível de recurso, né? O que você traz de retorno, né, financeiro para as pessoas. Para as pessoas é uma coisa incrível. Né? Aqui eu quero apresentar rapidamente para as pessoas, né, o programa Reciclar Social, do qual nós vamos implantar em Gana, né? Nós temos um problema que nós focamos bastante, a questão do óleo vegetal, do descarte irregular de óleo vegetal. E o ralo seguindo nos esgotos, ele causa um problema seríssimo nos esgotos, entupindo. Porque o que acontece? O óleo vegetal, com a mistura química que tem, porque as pessoas não acham que é só a água que está lá embaixo, mas todo mundo toma banho, lava roupa, lava louças com produtos químicos. E esse produto vai reagir com o óleo vegetal lá embaixo e vai virar uma pedra. Não vira sabão, mas vira pedra. Vira uma emulsão, uma emulsão. Dispersa esse produto no meio aquoso, né? E aí isso causa um problema seríssimo. E isso é um custo absurdo para as companhias de saneamento na liberação desses canais. Porque vem, em decorrência disso, os problemas com chuvas, que, por exemplo, pode... Olha, o lixo, né? Aqui nós estamos falando do Rio de Janeiro, e nós temos também esse trabalho de buscar criar essa educação ambiental, mudar o hábito das pessoas, para não ter essa barbaridade que a gente vê aqui. Né? Infelizmente, é a questão mundial. A consequência do descarte irregular dos resíduos causa é isso aí, enchentes, que traz doenças. Entupimento das galerias, canais, rios. Exato. Né? Então, é aquilo que a gente sempre bate, o Machado falou muito bem. A mudança de hábito, a mudança do comportamento das pessoas é fundamental. É o objetivo principal do programa Reciclar Social. Um dos fatores que essa imagem mostra, né, é o assoreamento dos canais, das galerias, dos rios, né, o desmatamento, a ocupação desordenada das cidades. Exato. Né, é que leva a esse efeito aí. Exatamente. Né? Então, o gestor público, né, o administrador público, ele tem que atentar muito para esse detalhe, porque isso aí não só é um problema social, né, mas um problema de infraestrutura, de economia. Né? Exato. E gozado, isso, nós já temos diversos anos atuando nessa área e a gente vê a necessidade muito de se expandir, e hoje nós mantemos uma relação institucional com diversos segmentos. Né? Nós vamos com o Conselho de Arquitetura, nós vamos no CREA, nós vamos no INEA. Então, o Reciclar Social, ele percebe que a integração tem que ser em todas as instituições, né? E isso dá uma efetividade, né? Uma clareza muito grande desse aspecto que tu está falando, né? Da desordem urbana, né? E como avançar para resolver esse tipo de problema. Né? E a mudança faz parte disso. Solução há, né? A solução existe. Agora, administrar esses recursos e aplicar bem os recursos, né, nessa direção que é um trabalho importantíssimo. Né? E o Reciclar Social, ela atua também com as pessoas, né, nos seus habitats, né, no seu meio ambiente, na sua localização, e muitas vezes o poder público não consegue. Às vezes ele tem um programa, né? A gente faz com que essa pessoa ela esteja inserida no Reciclar Social, né? Onde as lideranças, as pessoas da comunidade, elas atuam no Reciclar Social. Né? E nós temos uma tecnologia que é uma rastreabilidade, né? O georreferenciamento de tudo que nós fazemos. Isso tem uma importância muito grande. Tem. Entendeu? E depois eu quero até falar um pouco mais sobre isso também, Dinei. Não, perfeito, Machado. Seguindo aqui, nós temos em comunidades, eu acredito que em Gana também pode ter essa mesma dificuldade, em determinados locais, o acesso. Isso. O acesso do poder público para fazer o trabalho de coleta e de tratamento. Né? Porque as comunidades, às vezes, elas crescem desordenadamente e isso cria empecilho, né? Dificuldades para o poder público chegar até lá e prestar o serviço dele. Então, essa é uma dificuldade que nós temos aqui também. E qual é a solução que nós temos? Nós não vamos resolver esse problema
refazendo toda a obra de uma comunidade, construção com avenidas largas. Não seria isso. Mas como nós temos a dificuldade de entrar lá, qual é a estratégia nossa? A gente utilizar pessoas que já estão dentro da comunidade. E estão, muitas delas, tem os líderes que prestam serviços para a comunidade, que são pessoas pastores, presidentes de associações de moradores, que ajudam e vivenciam isso dia a dia da comunidade e percebe as pessoas passando as dificuldades. E a pessoa se comove com aquilo e tenta ajudar. Então a gente não precisa levar pessoas de fora para dentro da comunidade. Aí então o objetivo nosso é utilizar as pessoas da própria comunidade, os líderes da comunidade, e elas vão prestar esse serviço lá dentro em parceria conosco. Então a gente vai fazer um trabalho de treinamento para essas pessoas e elas vão repassar esse trabalho dentro das comunidades. Nós vamos levar palestrantes, né? Porque o trabalho nosso não é simplesmente, é o que eu volto a falar, e o Machado falou bem, repito, é a questão de mudança de comportamento. E você não muda um comportamento com uma ação. É a repetição espaçada. Então, o programa Reciclar Social, a gente encontrou um caminho para auxiliar e motivar, estimular essa mudança de comportamento. E qual é? A pessoa vai atrás de algum estímulo, de um benefício. Sim. Então, a pessoa vai levar os líderes das comunidades, a gente escolhe os ecopontos dentro das comunidades, e os moradores vão levar o resíduo lá. O óleo vegetal, latinha, garrafa PET, leva lá. E no momento que ela entregou, aí como o Machado falou, o programa Reciclar Social desenvolveu em parceria com a Petrobras um aplicativo de gestão e georreferenciamento, que quando ela deixa lá, registra essa entrega e gera automaticamente um voucher, um cupom, para que ela concorra às cestas básicas e outros tipos de prêmios que nós possamos oferecer para elas. Então, no final do mês, as pessoas que já entregou os resíduos, ela tem lá vários vouchers, vários cupons, e a gente faz o sorteio. Então, a pessoa ela entrega, inicialmente, ela vai pelo objetivo de ganhar o prêmio, de ganhar a cesta básica. Só que ela repete tanto aquilo que se torna hábito. Então, a gente entra naquela estratégia. O hábito é que a gente age por hábito. Né? O comportamento nosso são os hábitos que nós adquirimos. Então, se a gente provocar essa mudança de hábito, estimulando as pessoas, porque se você pedir para a pessoa ter consciência ambiental e levar lá, você pode fazer a melhor campanha do mundo, com os melhores artistas. Joga o lixo ali no buraco. Ela joga no buraco. Ela não vai fazer porque o artista famoso está pedindo. Ela vai porque ela falou, eu quero ganhar a cesta básica. Então, nessa repetição espaçada que ela faz, ela acaba adquirindo esse hábito. Então, o programa Reciclar Social, ele tem uma questão científica de estudo de comportamento. Social, psicológico. Psicológico. Né? Isso. E outra coisa também um pouco mais abrangente, e junto com o Reciclar também, a gente atua com alguns tipos de programa nesse local, através de gincana, através de eventos naquela comunidade. Exato. Né? E o Reciclar também, às vezes, ajuda em aspectos de necessidade daquelas lideranças, né? Seja uma pintura, seja alguma coisa, que o Reciclar Social também, ele atua junto, né? Exato. Isso faz um complexo. É o que o Machado falou agora. O que acontece? O programa Reciclar Social, nós dividimos em módulos. Por quê? Porque a sociedade ela é feita de faixas, de segmentos. Então, nós temos o setor, temos a área urbana, temos a área rural. Então, o que se aplica na área urbana não se aplica na rural, então, e vice-versa. Então, nós temos algumas coisas. Então, nós criamos alguns módulos, e aqui eu vou apresentar 6 módulos rapidamente, que esse é o formato do programa Reciclar Social. O biodiesel social é exatamente a preocupação do programa com a coleta do óleo vegetal, para que ele não seja descartado de forma incorreta na natureza, e utilize ele para a transformação de biodiesel. Inclusive, nós temos a nossa planta de biodiesel do próprio programa, que a gente pretende levar, inclusive, para Gana, para colocar nos 16 distritos, né, que eles têm, nas regiões, 16 regiões, 261 distritos. Então, nós teremos 16 plantas, uma em cada região, para tratamento do biodiesel, do óleo vegetal, transformando em biodiesel, que é receita. E isso a gente pode retornar com benefício para a própria comunidade.
Então, além disso, as pessoas que já fazem coletas, caso hajam pessoas cooperativas que já fazem essa coleta, o programa Reciclagem Social também adquire esse óleo e nada é de graça, todos ganham. Então, aquele líder da comunidade que está lá, que ele precisa do quê? A maior dificuldade de um líder de comunidade é dinheiro para fazer os projetos sociais. O poder público nem sempre tem esse recurso para ajudar. Então, o resíduo pode ser uma forma de gerar recurso para isso, porque o lixo é dinheiro. E aí, o que nós fazemos? Se nós vamos transformar o óleo vegetal em biodiesel, ele vale dinheiro. Então, nós pagamos esse óleo vegetal para a comunidade. E essas lideranças recebem esse recurso de uma coisa que seria jogada fora e é um pouco que já serve para auxiliar naqueles projetos sociais da comunidade. Então, esse é o biodiesel social. Nós temos o módulo... Além da pessoa ser remunerada em relação a essa iniciativa, né, é uma contribuição imensurável para o meio ambiente. Para o meio ambiente. E aí volta aquela história. O hábito, a mudança de hábito. Sim. Vai mudando o comportamento, né, a pessoa vai mudando o hábito. O segundo módulo é o sucata social. O sucata social, nós fazemos um trabalho nas comunidades, mas não só nas comunidades. Nós fazemos também em indústrias e também em condomínios de alto padrão, de médio padrão, né? E essas pessoas de condomínios de alto padrão e médio padrão, eles têm muitas vezes descarte. Quantas das pessoas de nós não temos, às vezes, uma geladeira, um fogão, um eletrodoméstico qualquer que quer descartar, que não quer mais, quer mudar um móvel, e às vezes a pessoa não tem para onde entregar aquilo. O programa social já faz a parceria com os condomínios que a gente visita, e a gente coleta aquilo e vai para um galpão, onde fica disponível para aqueles líderes que são parceiros do programa. Então o líder está lá dentro da comunidade e ele vê uma família necessitando de alguma coisa. Ele, como é parceiro do programa, ele vai lá no nosso galpão e fala com a coordenação do programa, e lá tem uma geladeira, tem uma cama, tem roupa, tem um eletrodoméstico que ele pode pegar gratuitamente lá e servir aquela família. Então, e aí é interessante que a pessoa da classe A, B, que ela não sabe da necessidade da pessoa lá. Então, o líder, eu volto a dizer, o líder convive com aquilo, ele sabe realmente quem precisa. E essa pessoa que vai descartar aquilo, para ela, aquele é insignificante o valor. Ela vai pegar quanto? Um valor que é insignificante. E esse conceito é muito interessante, que você pode fazer, aí sim, uma divulgação de esclarecimento para essas classes A e B que vão dispor desses bens, né, que não querem mais, né? Entender que essa disposição ela pode ser uma disposição planejada, né? E que vai atender a outras necessidades, a outras comunidades. Exato. Né? Ela está fazendo um bem. Mas muitas pessoas dessa categoria social não conhecem esse programa. Não conhecem. Não. Por isso que a gente, chegando dentro das comunidades e dentro desses condomínios, a gente divulga essa ação. Sim, sim. Né? O terceiro módulo, né, no que a gente tem, que é o de qualificação profissional, que é o Construindo e Aprendendo. Esse módulo, ele está interligado com o sucata social. Porque o sucata social, outra coisa interessante, é que construtoras também doam para o programa sobra de obras, não entulho, sobra de obras. É um tijolo, é um cimento, é uma madeira, é uma porta, enfim, é um azulejo, enfim, um fio elétrico, enfim. Esse material doado para o programa vai para um galpão e ele serve muito bem para ajudar as comunidades que têm necessidade para uma reforma de uma escola, para fazer uma associação, enfim, até construir uma creche com esses recursos. Então, esse material vem para o galpão e fica disponível para a gente atender os projetos nas comunidades. Olha que amplitude tem. Olha a amplitude disso. E aí tem um detalhe, Carlos. O que acontece? Quem é que vai fazer essas obras dentro da comunidade? As próprias pessoas da comunidade. Então, nós selecionamos, através do líder da comunidade, as pessoas que querem aprender a profissão de construção civil. Sim, sim. E a gente vai fazer o quê? O curso de construção civil.
Então, essa pessoa vai ter o curso teórico para ela entender a leitura de uma planta, todo o processo de liberação, todo o processo, conhecer ferramentas. E aí ela vai, então, através de profissionais, engenheiros, que vão auxiliar elas naquele trabalho, nesse curso. Então, elas vão construir e aprender. Por isso que chama Construindo e Aprendendo. E muito do material nós já temos, porque ganhou de doação, não precisa gastar. Você veja só que bacana, aquilo que poderia ser uma coisa que vai jogar fora e que está sem uso e desuso, e até dentro de apartamentos, às vezes a pessoa faz a reforma, sobra lá uma caixa de azulejo, ela fica lá atrapalhando ela em casa, doa para o programa, uma tomada. Enfim, sim. Esse material pode não servir para a pessoa, mas serve para os projetos sociais dentro das comunidades. E isso nós estamos usando dinheiro público. Nós estamos auxiliando. Presidente, isso é importante, porque nós vamos utilizar aquilo que se descarta para fazer economia para o poder público, né? E, na sequência, nós temos o módulo Educação Ambiental, que é a gincana ambiental. Esse que o Machado tinha falado. Essa gincana ambiental, o que nós fazemos? É um trabalho de educação ambiental dentro das escolas. Então, como que é esse trabalho? É uma gincana, é uma disputa entre alunos e entre classes, e entre escolas também. E nós podemos fazer entre regiões. Ou seja, como nós temos o aplicativo de gestão de georreferenciamento que faz tudo isso, que registra tudo isso, inclusive o presidente, os ministros poderão acompanhar pelo celular deles. Porque nós vamos instalar o aplicativo no celular e no computador das autoridades e elas irão acompanhar o que está acontecendo no país, no programa. Cai 1 litro de óleo no local, ele está sabendo, está registrado aqui pelo aplicativo de gestão e georreferenciamento. E esse aplicativo permite uma outra coisa interessante, que é o crédito carbono, que as pessoas às vezes desconhecem disso, Carlos. Elas não sabem, ouvem falar de crédito carbono, não sabem como consegue com resíduos. Sim. E é dessa forma, são duas formas. Que você destina bem o resíduo, né? Você reduz, ganha em crédito carbono. Exato. E para você ter crédito carbono, você tem que ter. Não adianta levar um relatório lá na ONU, lá nos bancos lá internacionais. Eu recolhi isso aqui. É certificado esse laudo, esse relatório? Não é. Então tem que ter a certificação internacional e o georreferenciamento. Nós temos as duas coisas. Então ele vai poder, o lixo, tudo aquilo que recuperou, ainda vai gerar um relatório certificado com georreferenciamento. O que significa o georreferenciamento? Porque na hora que eu cadastro você, tem lá o local, a região que você reside. Então aquele resíduo, eu rastreio ele, eu sei que ele saiu de determinado lugar e virou... Onde foi destinado. E onde foi destinado. Então isso é que permite a geração do crédito carbono, que é uma receita a mais que não se tem, né? Então, o módulo, a gincana, ela permite isso. E também, como que a pessoa faz? O aluno vai levar o resíduo para lá, a pontuação dele é o resíduo que ele entrega lá. E aí a gente faz a premiação no final do mês e também no final do ano para a escola campeã, para a classe campeã, para o aluno que se destacou. Podemos conseguir viagens internacionais para aqueles que se destacaram, conhecer outros países, outras tecnologias, um mundo aí fora, para que essa pessoa, né, acabe tendo vontade. Eu digo sempre o seguinte, que a gente não muda ninguém, né? Quem muda é a própria pessoa. O que a gente tem que dar é motivação, estímulo para as pessoas. E o jovem precisa disso. Ele precisa de estímulo para ele falar, é isso que eu quero da minha vida. Então, às vezes, se ele não tem isso, ele vê o bandido ali, ele fala, eu vou ser isso. Porque o que estimulou ele foi isso. E nós temos, como sociedade, ajudar a estimular eles para o bem. Então, finalizando daqui a pouco, já o reciclar social, o reciclar vida. O que é o reciclar vida? Nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, né? Obviamente que nós vamos saber como é a situação. Extrema carência. Extrema carência. A pessoa em extrema carência, nós vamos dar um salário, um valor semanal para ela, colocar EPI nela, treinar ela, arrumar lugar de banho e também de alimentação, e ela pode sair com um saco ajudando a limpar a cidade, o centro da cidade. E isso remunerada
e com palestras para recuperar a vida dessa pessoa, da dignidade, cidadania para essa pessoa. Antigamente você via no serviço público os carroceiros, né? Você tinha um veículo empurrado à mão, né? E onde o indivíduo, até ligado às prefeituras, fazia coletas de varreção e limpeza das vias, né? Então, é por aí, né, que esse indivíduo pode também fazer essa contribuição nessa catação que você está... Exato. E aí nós temos o outro módulo, para encerrar aqui, o módulo Adote uma Árvore. O módulo Adote uma Árvore são aquelas empresas, grandes empresas, que causam passivo ambiental por uma obra gigantesca ou pela atividade dela, e ao invés do Estado multar, faz um TAC, um termo de ajuste de conduta, sim, onde ela adquire uma quantidade de árvores, que vai ter um determinado valor, do programa, e com esse recurso nós empregamos pessoas que vão replantar, fazer replantio, o reflorestamento de áreas desertificadas e também manter áreas, né, florestais. Então, é o Adote uma Árvore. E nós temos outros módulos que é na área da agricultura. Inclusive, nós temos agradecer o ministro da Agricultura, o Eric Opoku, né? Ministro, nós temos um módulo especial para a produção de alimentos, um formato cooperativado, e além da educação ambiental que nós vamos fazer, e criação de agroindústria. Não é só produção de alimento e vender, né? É estimular a implantação de agroindústria. Então, nós vamos levar, e o ministro Eric Opoku, com certeza, vai gostar muito desses módulos que nós temos. O outro ministro que eu gostaria de agradecer, que é o Jorge Opari, né? Que é o ministro do Jovem de Gana, que esse ministério, ministro, vai ser muito importante a nossa interação, a nossa parceria, porque um dos focos nossos é atuar com os jovens, que o jovem é o futuro do país, né? E aquilo que eu digo, a gente tem que preparar os jovens para que eles realmente despertem, né, uma vontade de ser alguém na vida e não simplesmente ficar dependendo de ajuda de governo. É a base para a mudança. Né? Exato, exato. Uma outra coisa que eu queria complementar, Dinei, ao longo desses anos também, a equipe do Reciclar Social, ela foi ganhando expertise. E hoje a gente vê, quando a gente aplica o nosso material, a nossa didática, né? Nós tivemos a criação do Biozinho, que tem uma identificação com a sociedade. Nós criamos também o Biocoletor, que é uma referência, uma coisa muito bacana, que é exclusivo do Reciclar Social. Não sei nem se você tem a amostra do Biocoletor. Tenho. Enquanto vocês vão tocando aqui, eu vou providenciar o Biocoletor. E isso deu uma conexão, né? Essa expertise ao longo desses anos, né? Que o Ednei e a nossa equipe técnica aqui, a gente fez com que a sociedade abraçasse também isso, né? Essa felicidade eu acompanho de perto como coordenador, né? Eu estou nas comunidades, eu atuo com palestras, com eventos, por exemplo, do Brasil, áreas de risco, onde nós temos esse problema de descarte desordenado, né? E a receptividade desses materiais que a gente utiliza, né? Tanto o Biozinho, na gincana, a gente percebe a interação dos jovens, das crianças, né? Com o Reciclar Social. E as residências, né? E as unidades. Então, que é a aceitação desse material didático, né? E técnico, né? Educacional, que é o biocoletor. Isso é uma coisa exclusiva do Reciclar, que foi desenvolvida com um trabalho técnico muito grande, né? Coordenado pelo Ednei, por mim, junto com a equipe técnica, que está todo mundo de parabéns. Eu acho que isso tem uma grande importância. Não só orientar, né, mas como também apresentar uma tecnologia para que aquilo possa acontecer. Exatamente. E o coletor é isso. Isso dá uma sinergia na evolução que despertou, por exemplo, né, hoje a maior empresa do país é a Petrobras, ela tem uma sintonia. Nós fomos vencedor de um concurso elaborado para todo o Brasil. E o Reciclar foi vencedor. E isso me deixa muito feliz pelo trabalho que é a persistência, a dedicação, né, do nosso presidente Ednei, juntamente com toda essa equipe, né, trabalhando
não só pela essa vitória da reciclagem social, mas também com a realização e aceitação da sociedade. É verdade. Aqui, Machado, como você disse, o biocoletor, ele é um porta-garrafas, ele é vou mostrar aqui direitinho. Isso. Você coloca a garrafa dentro do biocoletor e ele é um funil, a tampa é um funil, né? Isso. Então você vai colocar o funil dentro da garrafa PET e vai colocar na pia. Aqui vai, né, a propaganda da instituição, do programa e da instituição. Isso. Como aqui nós temos a parceria com a Petrobras. E a dona de casa vai colocar na pia, vai colocar o óleo vegetal. Um dos aspectos importantes desse programa é que, por exemplo, de um exemplo meu particular, né, com a minha mãe, que ela sempre teve a preocupação de coletar, de guardar o óleo de fritura após né? E aí é uma coisa que desestimula muito as pessoas em casa, as donas de casa, as pessoas em casa, é o que fazer, né? Quer dizer, coleta o óleo e aí? E agora? Para onde que eu vou destinar isso? Né? Como é que eu vou... eu estou tentando contribuir, separando pilhas e outros resíduos que eu sei que são prejudiciais ao meio ambiente, e na hora de destinar. Então, esse programa tem uma importância, uma valia muito grande, né? Exato. As pessoas não se sentem estimuladas porque... É uma ferramenta, né, exclusiva do reciclar, né, Ednei? Dos grandes desestímulos a pessoa a segregar, a separar os seus resíduos, fazer a coleta seletiva, na hora de destinar. As pessoas não sabem para onde mandar esses resíduos. E como isso funciona, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Nos condomínios, né? As pessoas têm isso aqui dentro da sua unidade familiar, da sua residência, não é? Ela coleta. Aqui você tem um mostrador, né? Que vê. Quando está cheio, ela pega essa garrafa, ela leva no ponto de coleta, né? Que tem lá o coletor, que assim que ela entrega lá embaixo, eu acompanho pelo aplicativo que nós temos, né? Que está lá o ecoponto lá dentro do condomínio. Sim. Que passamos lá para recolher, né? E dar destinação esse material. Então, não só a gente coleta o óleo, mas também a garrafa PET. Sim. Isso. Okay? São duas A garrafa reciclagens. PET também, né? Ela também tem essa rastreabilidade, tem esse controle. Sim, entendeu? Fantástico. E isso faz com que a gente dá todo esse material. Nós também temos nossos pontos coletores, que também tem lá a identificação. Há uma interação com os governantes, com os prefeitos e em relação à coleta seletiva, a coleta... porque, como eu acabei de falar, um dos grandes entraves para a ampliação e conscientização da população e aceitação de certos programas é saber como acontece a destinação. Muitas vezes as pessoas querem fazer uma coleta seletiva, querem segregar os seus resíduos, separar os seus resíduos, mas na hora que tem que destinar... Bom, eu separei garrafas, separei latinhas, eu separei o óleo, e agora? Como é que eu faço para destinar? Então, é preciso que haja uma integração mais ampla, né? Em conjunto com as prefeituras, em conjunto com os governos, para poder... Em nosso caso aqui, ele é até bacana porque, além de a gente fazer a coleta, né, a gente leva e destina para a Petrobras, que transforma em biodiesel. Então, a gente faz toda a cadeia, ok, que volta para a sociedade, ok? E toda ela rastreada com georreferenciamento. Então, é um programa completo. Sim, entendeu? Ótimo. Perfeito. Bom, Carlos e pessoal, então, presidente, ministros e população de Gana, o Reciclar Social é esse programa com esse objetivo de educação ambiental, de mudança de comportamento, né, da utilização desses recursos que seriam jogados fora, né, descartado incorretamente, para ele virar recurso para que a gente aplique no benefício da própria comunidade e além da gente melhorar o meio ambiente, ajudando o poder público
reduzindo a necessidade do poder público de, às vezes, gastar dinheiro em determinados locais, porque com esses resíduos a gente faz essas recuperações. Com esse trabalho a gente faz essa recuperação. Né? Fora isso aí, eu quero também agradecer e dizer que o assistente ministro de Comércio de Gana, o Samson Arri, estaremos junto em breve. O ministro do Emprego Juvenil de Gana, que é o Jorge Oparo Ado, que eu comentei aqui, que é importantíssimo esse trabalho que ele faz lá, e com certeza nós teremos uma sinergia muito grande, porque é o que eu volto a dizer, são os jovens, nosso foco é especial. Né? O ministro do Meio Ambiente de Gana, Motala Mohamed. Ministro, nós vamos levar muitas soluções para o senhor aí, pode ter certeza. Com certeza. E nós vamos falar daqui a pouco tratamento de água, que eu tenho certeza que é um problema, não só no Brasil nós temos também, mas em Gana. Eu estou aqui com material, já está ali na tela. Boa parte dos países de desenvolvimento, né? Isso. O problema de água e saneamento e o ministro de Agricultura de Gana, que eu falei, o Eric Opoku. E o Samuel Aciedu, que é o nosso diretor, né, de Gana. Teremos um trabalho muito intenso lá. E fora o programa Reciclar Social, nós também levaremos as usinas de biodiesel, como eu disse, são 16 plantas, pequenas plantas, para as regionais de Gana, que são 16 regionais. São 261 distritos e 16 regionais. Nós teremos 16 plantas instaladas em cada regional. E levaremos também a usina de grafeno, um reator de grafeno, faz o óxido de grafeno. É uma tecnologia que nós temos aqui, um nosso parceiro do Condeportes Internacional, com a melhor tecnologia do mundo. Para que vocês tenham uma ideia, a qualidade do grafeno hoje no mundo é de 50%, 45%, 50%, 60%. O teor de grafeno chega a 95%. Fantástico. É fantástico. Né? E uma grama de grafeno é vendida a $120. E o interessante, sabe do que é feito esse óxido de grafeno? Do resíduo orgânico do lixo. Nós podemos fazer. Porque o grafeno é feito de carbono. Carbono puro. Puro. Carbono então, e o que mais tem em carbono? É os resíduos orgânicos da decomposição. Que plásticos. Plástico. Então, você vê, o que nós vamos fazer com reciclar social, o grafeno, depois esse material vai ser transformado em óxido de grafeno e Gana terá uma das melhores tecnologias do mundo em grafeno. Em óxido de grafeno. Muito bom. A nossa previsão é de instalar 3 plantas no país. Né? E tenho certeza que nós vamos levar essa alta tecnologia para a Gana. A aplicação do grafeno é infinita. Amanhã nós faremos um outro podcast e nós teremos aqui um outro assunto interessante, que é a questão de biogás, e a questão também de refrigeração. Porque pode não parecer, mas a refrigeração também é um assunto muito interessante para a saúde das pessoas. Sim. Porque ela filtra o ar ou não filtra o ar e causa problemas de saúde seríssimos. Sim. Então a gente vai abordar isso e abordaremos a questão do grafeno com mais propriedade. Né? Hoje, aqui agora, nós temos aqui o Carlos, e eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade pelo conhecimento, vastíssimo conhecimento dele, que ele tem nessa área, e nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. Carlos, dá uma olhada, a situação do rio Gana, né? Sim. Em Gana, que esse rio... Que é muito parecido com os nossos rios aqui no Brasil. Os nossos rios. Olha, aqui nós temos o problema do garimpo. Aqui, o garimpo é um problema em toda parte do mundo, né? Sim. Então, o mercúrio, a lama que remexe aqueles... né? O carreamento desses resíduos para os rios, né? Exato. Isso causa então, eu gostaria de passar para você, Carlos, falar um pouco dessa tua experiência e o que nós vamos levar para a nossa tecnologia para Gana para ajudar nessa solução aqui. Então, a questão de fornecimento de água, abastecimento de água nas cidades, no mundo, né, tem sido cada vez mais um problema
que os governantes têm se preocupado muito, né, em fornecer água de qualidade e abastecimento, né? E cada vez mais há uma escassez desses recursos, porque eles são mal administrados, estão extremamente poluídos, os mananciais, as fontes, né? Que são o quê? São os rios, né? E os aquíferos. Uhum. Né? À medida que os resíduos são mal administrados, mal coletados, os processos industriais não apresentam tratabilidade, os esgotos, a parte de saneamento não é bem feita. Tudo isso vai se refletir aonde? Na qualidade da água bruta, que é um manancial de água para consumo. Então, são segmentos interligados, né? À medida que não tem saneamento, os esgotos, os resíduos gerados pelas residências, pelas indústrias, não têm a devida tratabilidade, e isso acaba se refletindo na qualidade da água bruta, que são os mananciais de água, onde a água é captada para ser tratada e fornecida à população. Então, são dois segmentos que têm extrema relevância, né? E a questão da saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, ela se preocupa muito em monitorar as questões do fornecimento de água para consumo potável, consumo humano, né? E o que se vê ao longo dos anos, né, e nas grandes cidades, que a cada dia que passa, a qualidade da água bruta, a água dos mananciais, fica pior. Fica pior exatamente porque precisa da questão do saneamento, precisa da questão da tratabilidade das águas dos efluentes, para que os rios não fiquem tão contaminados. E o interessante é o seguinte, que às vezes as pessoas pensam que nós temos água em abundância, né? Quantos por cento nós temos de água para uso da humanidade? De toda a água do planeta, né, 97% dessa água é água salgada, são os mares, né? A água doce, né, nós estamos falando aí de 3% da água do planeta, tá? Desses 3%, tá, 2% está congelado nos polos, né? Só 1% está disponível para o uso humano, até um pouco menos que isso, né? Então, desse 1% disponível, tá, o Brasil, por exemplo, tem 12%. De 1%, sobrou 12% no Brasil. A África tem algo em torno de 10%. A Europa, 7%. Do que sobrou da água disponível, né? E essa água está pessimamente mal distribuída no planeta. E tratando ela desse jeito, só porque a gente tem 1%, né? Exatamente. Né? Então, hoje, o homem vive muito preocupado em pegar a água do mar salgada, dessalinizar a água, reaproveitamento da água da chuva, né? Em alguns lugares, mesmo em regiões como no Brasil, na Amazônia, onde você tem uma abundância de água, você tem uma floresta rica, né? Uhum. A água, quando você pensa, mas tem muitos rios, por que não tem água potável? Porque a própria natureza, às vezes, ela entrega uma água para o ambiente, carreando, levando uma série de impurezas naturais. Para piorar, associado a isso, tem os dejetos humanos, tem a contribuição antropogênica, aquilo que o homem joga na água, né? Que nós falamos agora há pouco. Exatamente. Então, a cada dia, a qualidade dos mananciais, das fontes naturais, fica de pior qualidade, né? E aí entregar para a sociedade, entregar para a população uma água de qualidade está cada vez mais difícil, né? E aí você pega, como essa foto aqui, um rio, um canal, um rio, que está bem assoreado ou bem contaminado, né? Com dejetos vindo de garimpo ou vindo mesmo de esgoto, né? Tem uma boa parte de sedimento nesse rio. Essa água pode ser tratada? Pode. Mas quanto pior é a qualidade da água bruta, mais se gasta para purificar essa água, para tratar essa água. A solução de tecnologia, qual que seria aplicada para
buscar solução nesse tratamento? Então, num processo, um primeiro passo é se analisar a qualidade da água bruta, né? E, paralelamente a isso, implementar um sistema de coleta dos esgotos, dos dejetos que vão para esse manancial, né? Então, paralelamente, você pode coletar a água, tratar ela, aplicar um processo físico de separação de sólidos, né, decantação. Às vezes, muitos desses materiais que são arrastados, eles sedimentam, eles decantam, né? Então, num primeiro passo, num tratamento, é você tirar sólidos grosseiros, resíduos de plantas e coisas que vêm num sistema que a gente chama de gradeamento, um sistema para reter esse material sólido, uma decantação primária, um estágio primário para deixar a água sedimentar areia e uma série de resíduos que ficam em suspensão ou estão sendo carreados na água, e aí, então, a etapa de um tratamento físico-químico. Para quê? Para coagular, flocular e clarificar a água. Tá? Perfeito. Só que no mundo inteiro, isso ainda é uma técnica usual, né? Você tirar sólidos grosseiros, você sedimentar um material sólido que esteja na água e coagular e flocular e clarificar a água. Depois vem a parte de eliminação dos micro-organismos patogênicos, de micro-organismos presentes na água. E aí ainda é abundantemente utilizada a cloração, né? Então você tem que fazer uma desinfecção da água para aí enquadrar ela como água potável. A água só é considerada água potável para consumo se ela tiver um residual de cloro entre 0,2 e 2 ppm, 2 miligramas por litro de cloro, para garantir que a água está isenta de contaminação microbiológica, né? Bom, então, essa água, depois de coagulada, né, colocada um agente coagulante, floculante, e sedimenta essas impurezas que estavam dispersas na água, a água fica clarificada. Aí ela tem que passar ainda por um processo de filtração em filtros de areia e, se possível, as zetas, estações de tratamento, ter carvão ativado para reter contaminantes orgânicos, tá? Então, que é comum em se encontrar nessa água. Você veja bem, uma área como essa, se for uma área de agricultura, tá? De plantação de agricultura, são usados defensivos agrícolas, tá? E quando é aplicado esses defensivos agrícolas, esses defensivos acabam sendo carreados pela chuva para dentro do rio e vai parar no ponto de coleta de uma estação de tratamento de água. Que, inclusive, você comentou hoje de manhã que as pessoas costumam fazer grandes ETs, né? Grandes centros de tratamento. Isso é a megamania. A megalomania, né? De fazer coisa gigante. Não, é fazer várias pequenas. Essa é uma estratégia. Exato. O maior custo para tratar esgoto, né, numa cidade não é a estação de tratamento em si, é a rede coletora. Exato. Né? Então, esse planejamento a nível do saneamento e do tratamento das fontes poluidoras, tá? Vai garantir que os mananciais fiquem protegidos e a qualidade da água bruta melhore. E aí o nível de contaminação, porque a água é um dos maiores veículos de contaminação de saúde pública. Imagina o seguinte, eu pego uma água bruta, trato ela nas condições operacionais, nas condições convencionais de tratamento, tiro sólidos, coagulo, floculo, clarifico a água, filtro, cloro e entrego para a população consumir. Tá? Acontece que a água, tá? Dependendo do manancial, é uma água, um rio urbano, um rio que é fonte de água para uma cidade, mas ele cruzou várias outras cidades, ele vem carreando uma série de impurezas. Quando você faz o tratamento convencional, você não tira todos os contaminantes da água. Você clarifica, clora, mata as bactérias, entrega uma água sem bactérias,
mas tem uma série de substâncias tóxicas dissolvidas. Eu acabei de falar sobre os agrotóxicos. Um rio que passa por uma região agrícola, né? Um rio que passa por uma região industrializada. Então tem os dejetos lançados pelas indústrias, que muitas vezes não trata devidamente os seus efluentes. Né? E tem esgoto urbano, né? Esgoto sanitário, que às vezes, por questão de saneamento, o esgoto não é tratado e vai para aquele rio. Essa água é coletada, vai para uma estação de tratamento. A estação de tratamento, então, faz o tratamento convencional, que é tirar sólidos grosseiros, que é coagular, flocular, sedimentar, filtrar, clorar e entregar para a população. Essas etapas básicas, né, por isso é até chamado, quando se fala de saneamento básico, né, o tratamento é básico. Né, e você não tem uma série de substâncias dissolvidas na água, permanece ali. Para piorar, você coloca cloro na água, porque ainda é o agente bactericida mais efetivo e que garante que uma água, ao longo da rede de distribuição, não sofra reinfestação microbiológica, recontaminação. Então, chegar na torneira das pessoas com 0,2 a 2 ppm, miligramas por litro de cloro, é uma garantia que aquela água não sofreu reinfestação microbiológica de micro-organismos patogênicos. Né? Então, é uma garantia. Só que essa cloração, ao longo da rede, com aquelas substâncias químicas que a poluição jogou no rio, esse cloro reage com uma série de contaminantes, causando, muitas vezes, o que chamam de organoclorado, compostos que, às vezes, são cancerígenos. Ou seja, sanear e tratar a água tem que caminhar em paralelo. O governante, para entregar uma água de qualidade às pessoas para consumir, uma água potável, tá? Ele também tem que cuidar do saneamento. Então, são condições que tem que caminhar em paralelo. Né? Então, e agora? Aquilo que você tocou. Né? Você tratar esgoto, né? Levar saneamento para as comunidades, tá? É complicado, porque você é uma engenharia, tá? Porque fazer a estação de tratamento de esgoto é relativamente simples. Né? O difícil é fazer o esgoto chegar na estação de tratamento. Então, o maior investimento em saneamento não é a estação de tratamento. 99% dele é a rede coletora. E aí o interessante é para ver a importância do reciclagem social. Sim. Porque o reciclagem social, ele tem o objetivo de evitar o descarte incorreto para o lixo... Minimizar, porque a chuva, às vezes, ela é a coletadora, né? Isso. Ela que coleta o resíduo e leva para o esgoto. Aí, ruas mal varridas. Pronto. Lixo mal condicionado, mal destinado, vai parar nos rios. Exato. Vai parar tudo lá. Aí aquilo entope... causa problema. Então, porque a companhia de saneamento, ela tem cuidado do descarte e do fornecimento. Exatamente. Então, são duas despesas altíssimas aí que pesa por uma companhia. Pesa. Né? Então, você tem um conceito de uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, numa cidade, tudo bem. O poder público definiu a área que vai fazer a estação de tratamento, está ótimo. Bom, agora você tem que fazer o esgoto chegar naquela estação. E aí você tem uma cidade com relevo acidentado, que os terrenos não são planos. Você já é uma cidade que já existe há décadas. Então você abrir ruas, cortar, botar toda a tubulação, toda a canalização desse esgoto até chegar na estação de tratamento, isso é um transtorno. Tem que fazer escavação, botar tubulação, elevatórias, bombeamento, transferir esse esgoto para compensar os níveis. Então, fazer o esgoto chegar na estação de tratamento é um transtorno. Né? Então, o conceito de mega estações, você criar uma estação gigante para atender uma população de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, 50 mil habitantes, milhões de habitantes, né? Tem que se fazer um planejamento muito bom. Então, o conceito de pequenas estações por bairros, né? Você pulverizar essa tratabilidade, tá? Você economiza na questão da rede coletora. E nós temos, o Condeport, nós temos essa tecnologia que você, inclusive, desenvolveu várias delas, né?
Conta um pouquinho para a gente de quais soluções que a gente pode estar levando de equipamentos para fazer esse tratamento. Então, a nível de tratamento de água, né, você tem os conceitos convencionais, né, que é esse que eu citei agora, de coagulação, floculação, cloração, né, mas também você tem sistemas de filtração, ozônio, ultravioleta, oxidação avançada. Aí já é a parte de oxidação avançada, já é mais para... A hidrocavitação, que pode ajudar muito, que nós temos na tecnologia da biodiesel, né? Exatamente. Que nós não usamos caldeira, a gente usa a tecnologia da bomba biossônica, da hidrocavitação. O aquecimento é feito por atrito. Por atrito, isso. Explosão de microbolhas, o efeito de cavitação que faz... Exato. Nós fizemos na marca ambiental, que é um dos maiores aterros sanitários do Brasil, que é um modelo. Nós fizemos um teste para tratamento do chorume, que ele é difícil para tratar. Tem o problema da amônia, né? Da amônia. Nitrogênio amoniacal. Porque em concentrações altíssimas. Altíssimas, porque o que acontece? Você é químico e sabe disso. Produto químico não reage com amônia, né, no chorume. Você tem que tirar a amônia para depois fazer a amônia cria um efeito tampão. Um efeito, e aí dificulta a tratabilidade. A partir do momento que você tira a amônia, né, o nitrogênio amoniacal, você facilita a tratabilidade das outras sequências. E na nossa tecnologia, através da hidrocavitação, a amônia é reutilizada. Sim, e a gente pode utilizar essa amônia como fertilizante. Algumas estações de tratamento de chorume, que é o resíduo líquido que sobra da fermentação do lixo, né? Nos aterros você tem as células de lixo, onde o lixo é depositado. No Brasil, você tem um lixo com uma carga orgânica muito alta, né? Porque vai muitos dejetos de comida. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, as casas, residências, tem um triturador de restos de comida, de alimento, que vai aí, no caso, vai para o esgoto, né? Aqui no Brasil, vai muito resto de comida, de resíduo orgânico para o aterro sanitário. E aí você gera um chorume altamente concentrado de carga orgânica. Né? Desculpa. Esse chorume, né, no processo fermentativo, lá nas células de lixo, vai gerar um chorume com alta carga orgânica e nitrogênio amoniacal. E aí, para você tratar esse chorume, tirar esse nitrogênio, né, essa amônia, que pode atingir 2.000, 3.000 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal, você precisa de tecnologia para tirar essa amônia, né, que é caro. Né? E aí, essa amônia recolhida, ela pode ser reutilizada como fertilizante. Né? Que é o experimento que nós fizemos na marca ambiental com o chorume. Exatamente. Tá? Então, nós temos uma série de alternativas, né? A oxidação avançada, o processo eletroquímico que a gente usou lá na marca ambiental e outras estações de tratamento, né? É um processo elétrico, um processo do início do século passado. Você pode tratar esgoto por processo elétrico de passagem. Aí tem os processos biológicos, que são os mais difundidos, né? As estações de tratamento por sistemas de lodos ativados ou sistemas de reatores anaeróbios, né? É o que a gente pode implementar lá em Gana. Né? Tem aquela fibra que nós podemos também utilizar. Sim, aí você tem para auxiliar, né? Auxiliar, filtros de adsorção, né? Para tirar compostos orgânicos, e tirar uma série de outros contaminantes da água e dos efluentes. Ou seja, nós podemos oferecer aí inúmeras tecnologias de tratamento, não só para água, mas para efluente industrial. Exato. E para isso a gente, obviamente, tem que fazer o estudo em loco, né? Local, para que a gente entenda nenhuma tecnologia a solução. Pode ser implementada sem um estudo prévio. Exato. Né? Então você tem que fazer uma avaliação. Existem várias tecnologias para ser aplicadas. Exatamente. Né? E aí se escolhe a melhor, a mais eficiente. Tratar água e tratar efluente não é uma única tecnologia, é um conjunto de tecnologias. Exato. Tá? Como o caso, volta a frisar, da hidrocavitação, que foi uma coisa que nós implementamos para o biodiesel, e vocês olharam e falaram, peraí, isso aí dá para colocar aqui. É um potencial enorme para você destruir contaminantes. A gente levou a hidrocavitação para fazer biodiesel. Sim. De repente, vocês olharam lá e falaram, vem cá, vamos fazer um teste aqui com esse negócio para tratar chorume. O grande problema é resultado fantástico. É que hoje, a cada dia que passa, que as indústrias vão produzindo novos produtos,
para a sociedade, né? Mais você gera de contaminantes que vão para o meio ambiente, se não forem devidamente tratados lá na fonte. Né? Exato. Então, e aí você vai aumentando a complexidade da tratabilidade. E aí, quais são as ferramentas? Hoje o homem dispõe de poucas... As ferramentas de tratamento de efluentes industriais são as mesmas há décadas. O homem carece muito, né, de novas tecnologias que têm uma relação custo-benefício boa. Né? Você tratar efluente é caro. Exato. E um dos grandes problemas de tratar efluente, resíduos, é aquilo que a gente falou ainda agora, antes de começar a nossa entrevista aqui. É a questão da dificuldade de gestão. Né? Um programa que deve ser implementado em Gana, por exemplo, nas atividades industriais, tá? É gestão. Exato. Gestão. Quando você faz gestão, você começa a fazer uma geração consciente. Você começa a fazer uma geração bem planejada. Um dos grandes problemas das atividades industriais, das fontes geradoras de poluente, é a má administração, a má gerência, a má gestão da geração. Então, quando você faz geração desordenada, não há um planejamento, não há uma educação ambiental, né? Você, às vezes, com uma atitude simples, dentro de uma indústria... Resolve um problemão. Eu cito sempre o problema da indústria de cosméticos. A indústria de cosméticos gera uma quantidade de poluentes enorme, sem necessidade. Uma boa parte do resíduo que vai compor o efluente a ser tratado, tá, é gerado de forma irracional. Então, você pode segregar, separar esses resíduos, fazer um trabalho de gestão, e aí você reduz o impacto disso lá no tratamento. Perfeito. E melhora a qualidade. E, às vezes, você separa resíduos, né, como eu já fiz em vários trabalhos em indústrias, né, fazendo a segregação, fazendo a separação, fazendo a coleta seletiva, né, evitando fazer miscelâneas, você gera lucro. Exato. Né? Mas é isso. Tá? O assunto é um assunto que realmente fascinante. A gente importantíssimo. Importantíssimo para que a gente trate em qualquer parte do planeta, do mundo, né? Exatamente. Porque trata-se disso, de qualidade de vida para as pessoas. Isso. Nós vamos voltar... A maioria dos problemas de saúde que a humanidade vive hoje está proveniente vinculada à água. disso, a água, exato. Qualidade da água. Exato. Porque a questão do pH do organismo das pessoas, que altera com os alimentos. E você tem uma série de moléculas cancerígenas. Você tem uma série de moléculas tóxicas. Tá? Exato. Que se não for a água não for bem tratada, a população está ingerindo. Né? Carlos e Machado, acho que o nosso tempo está esgotando. Quero agradecer muito, né, a presença de vocês. Estaremos com certeza presencialmente em Gana para levar essas tecnologias, para auxiliar e ajudar, né, naquilo que a gente tem de conhecimento e melhorar as condições de Gana. Eu agradeço muito a tua presença. Agradeço também a oportunidade. Uma honra ter você aqui, uma pessoa com uma bagagem vastíssimas em grandes empreendimentos e empresas, com soluções fantásticas, criadas da tua cabeça, muitas vezes, que é o que você falou, é a união de tecnologias, associando tecnologias, e você é uma pessoa que está antenada quanto a isso é muito importante, e o que a gente puder contribuir, né, com Gana, com o governo de Gana, para auxiliar eles na melhoria da qualidade de vida deles. E um programa integrado, como você está apresentando, é fantástico. É fantástico. Fantástico. Eu queria agradecer o Machado. Ímpar. Com certeza. Eu direi que estou extremamente feliz, né, de ter também agora mais esse avanço, mais essa oportunidade, né, de levar o Reciclar Social, né, para outro país, em especial para Gana. E isso nos deixa mais motivado, né, para continuar evoluindo, aprimorando esse programa, né, e principal, implantando isso com amor. A gente faz isso também com amor. Exato. A gente, através desse reciclar, a gente também passou a mudar o nosso comportamento, a nossa visão de mundo, o nosso compromisso com a sociedade, e eu que agradeço também essa oportunidade. Eu que agradeço, Machado, agradeço a você também, Carlos Alberto.
Agradeço ao Diego Porto, que é o nosso técnico, que está lá fazendo esse trabalho maravilhoso. E agradeço a todos vocês, né, que ajudaram a realizar esse programa. E amanhã a gente volta com mais um programa e outros temas importantes para que a gente, sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente e sobre essa inovação tecnológica que é o que nós fazemos com o programa Reciclar Social. Obrigado, um abraço a todos.